Deixa eu começar com uma pergunta que talvez mexa com você. E se o problema do seu emagrecimento nunca tivesse sido por falta de força de vontade, mas sim a ferramenta errada usada no momento errado? Porque quem está aqui agora assistindo esse vídeo não é iniciante, é alguém que já tentou, já fez dieta, já treinou, perdeu peso, recuperou, já se sentiu culpada por não conseguir manter e em muitos casos percebeu ainda algo mais frustrante. Até emagreceu, mas perdeu junto energia, força, desempenho e massa muscular. E aí surge uma sensação estranha de vitória incompleta, a balança até desce, mas o corpo parece pior. Durante muito tempo, emagrecer foi tratado como sinônimo de comer menos. Menos comida, menos prazer, menos energia. Só que o corpo humano não funciona de forma tão simplista assim. Quando você reduz calorias de forma sustentada, o organismo entende isso como uma ameaça. Ela ativa mecanismos de defesa que vão muito além da fome. Ela reduz o gasto energético, altera hormônios, muda a forma como o músculo responde aos estímulos e começa a priorizar sobrevivência, não estética nem performance. E é nesse contexto que a perda muscular acontece e não porque a pessoa não treinou direito ou não comeu proteína suficiente, mas porque o ambiente metabólico inteiro estava desfavorável. As primeiras gerações de medicamentos para emagrecimento trouxeram um avanço importante ao reduzir o apetite e isso ajudou milhões de pessoas a finalmente comer menos sem sofrer tanto. Mas junto com esse avanço veio uma limitação. Ao reduzir demais a ingesta alimentar sem reorganizar o gasto energético e o ambiente hormonal, o corpo entrava no modo de economia. A pessoa até emagrecia, mas se sentia fraca, queda de rendimento, dificuldade de manter o treino e muitas vezes perda de massa magra. E músculo não é detalhe. Músculo é o que sustenta o metabolismo no longo prazo. Quanto mais músculo você perde, mais fácil é engordar de novo depois. E é exatamente nesse ponto que começa a ganhar espaço uma nova discussão. E dentro dela, uma nova molécula que vem sendo estudada com muito interesse, a retratutida. Ela não surge como mais uma caneta qualquer, e sim uma resolução de um problema que a medicina já reconhece há muito tempo. Emagrecer muito, sem destruir o corpo no processo. Para entender por que a retratutida chama tanta atenção, é preciso entender que o controle do peso não depende de um único hormônio. Ela depende de um sistema integrado. O cérebro recebe sinais do intestino, do pâncreas, do tecido adiposo e do músculo. Quando você atua apenas em um desses caminhos, o corpo compensa pelos outros. As primeiras canetas atuavam principalmente no GLP-1, melhorando saciedade e controle do apetite. Depois vieram a associação com o GIP, trazendo um controle mais refinado de resposta metabólica. Isso já foi um grande salto, mas ainda faltava algo importante: o gasto energético ativo. A retratutida atua de forma tripla, estimula receptores do GLP-1, GIP e também do glucagon. E é justamente esse terceiro eixo que muda completamente a conversa. O glucagon atua ativando de forma controlada, aumentando o gasto energético, estimulando a mobilização de gordura e cria um ambiente metabólico mais favorável à preservação do músculo. Não se trata apenas de comer menos, e sim de gastar melhor, direcionar o corpo para usar gordura como combustível sem acionar um estado de emergência metabólica. Isso é fundamental porque o músculo é extremamente sensível ao contexto hormonal. Em um ambiente de escassez severa, o corpo sacrifica músculo para garantir glicose e energia imediata. Em ambientes metabolicamente organizados, mesmo em déficit calórico, o corpo consegue preservar mais massa magra e essa grande promessa da retratutida, permitir um emagrecimento mais intenso, porém com melhor qualidade corporal, mais músculo. Mas aqui é preciso responsabilidade. A retratutida ela não cria músculo sozinha, ela não substitui o treino de força, ela não corrige uma alimentação desorganizada, ela não anula noites mal dormidas nem níveis crônicos de estresse. O que ela faz é retirar sabotadores biológicos mais agressivos do caminho. Ela reduz a fome caótica, diminui o pensamento obsessivo em comida, melhora a eficiência metabólica e preserva a energia suficiente para que a pessoa consiga treinar, se movimentar e viver normalmente durante todo esse processo. Quando a paciente sente menos fome, dorme melhor, mantém uma clareza mental e não vive num estado constante de privação, a chance de preservar músculo aumenta bastante. O emagrecimento deixa de ser um processo de desgaste e passa a ser um processo reorganizado. A pessoa não se sente menor, fraca ou desgastada. Ela se sente mais leve, funcional, com mais controle sobre o próprio corpo. Outro aspecto pouco falado é o impacto psicológico. Quando emagrecer não dói o tempo todo, o cérebro deixa de associar a perda de peso como uma ameaça
Isso reduz episódios de compulsão, diminui recaídas e enfraquece o ciclo de efeito sanfona. Não porque a pessoa ficou mais disciplinada, mas porque o corpo parou de lutar contra cada decisão tomada. Agora é muito importante deixar claro, nem todo mundo precisa da molécula mais potente disponível. Medicina não é sobre usar o que há de mais novo em todos os casos. É sobre usar o que faz sentido para aquele corpo, naquele momento da sua vida. A retatrutida tende a ser pensada para perfis específicos. Pessoas com obesidade mais avançada, histórico de múltiplas tentativas frustradas, grande risco metabólico ou necessidade de uma intervenção mais robusta sem perda significativa de massa magra. Usar a caneta potente sem estratégia é receita para problemas. Dose inadequada, progressão rápida demais, ingesta proteica insuficiente, ausência de treino de força, sono ruim e estresse elevado anulam qualquer benefício. A promessa não está na molécula isolada, está no método em que ela é inserida. Caneta sem método vira frustração, método sem leitura individual vira um risco. O futuro do emagrecimento não é simplesmente perder peso rápido, é perder gordura, preservando massa muscular e protegendo o cérebro e criando algo sustentável. É entender que o corpo não precisa ser vencido e sim conduzido. A retatrutida representa um passo grande, não como uma solução mágica, mas como uma ferramenta avançada dentro de uma abordagem inteligente, personalizada e responsável. Talvez pela primeira vez a conversa deixe de ser apenas quantos quilos você perdeu e passa a ser que tipo de corpo você construiu no processo. Porque emagrecer muito e perder músculo é fácil. Difícil é emagrecer preservando força, saúde e autonomia a longo prazo. E é exatamente por isso que a retatrutida começa a ocupar um espaço tão relevante nas discussões mais sérias sobre o futuro das medicações. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe e nos acompanhe até o próximo vídeo.